né? Então, assim, a questão da vulnerabilidade social acaba sendo mais presente na população negra, né? Porque é uma população que historicamente nunca foi incluída, né, em programas sociais específicos, então é uma população que fica muito mais vulnerável. E o que eu observo aqui no atendimento com mulheres negras é que o processo de fortalecimento delas é muito mais lento do que das mulheres brancas, porque elas já trazem uma somatória de violências pelo fato de serem negras. Então, são mulheres que apresentam, por exemplo, já chegam aqui com um quadro de saúde mental bem mais abalado, com depressões bem mais severas, porque ela tem uma somatória de violências, não só pela questão de gênero, mas como pela questão da cor. Então, realmente, a população que sofre mais, se você for ver, é a população negra. Eu não vou ter uma estatística precisa aqui do serviço, mas a gente observa que, assim, pelo índice de violência doméstica no Brasil de modo geral, especialmente aqui na região de Campinas, a procura pelos serviços de denúncia e pelo serviço aqui do SEAMO é muito pouca. Então, assim, era para a gente ter fila de espera, a mulher saindo pelo ladrão aqui no serviço, né, pelo grau da violência do município, mas infelizmente isso não acontece. As mulheres, elas estão muito atreladas a um mito, né, de que fazer a ocorrência, pedir a medida protetiva, as coloca em maior risco, né? Isso é um mito que, lamentavelmente, as mulheres acreditam, né? Elas acham que, se eu for fazer um BO, aí que ele vai ficar mais violento, porque, de fato, a maioria dos autores de agressão, eles ameaçam as mulheres dizendo isso, se você denunciar, daí que eu acabo com você. E, lamentavelmente, elas acreditam. Que legal. Tudo que a gente quer, a gente consegue, tendo fé. Infelizmente, hoje em dia está mais frequente isso. Mulheres sofrem por maridos, namorados e ex, por não aceitarem pelo que veste, por não querer voltar. No meu caso, meu ex não aceitou a separação e invadiu minha casa, e tacou fogo, e ameaçou de morte. E a pior realidade é que os policiais, bando de filha da puta, só fazem algo quando tem o feminicídio, porque enquanto estamos na ameaça, eles não estão nem aí, não fazem nada. Pode postar, não me importo não. Então ela aceitou, entendeu? Eu postar. E é mais um exemplo de uma mina que sofre. Então, pessoal, é o seguinte, entendeu? É mais uma mulher que tá contando pra mim que homem sendo opressor, né? Machista. E eu mandei um áudio pra ela respondendo isso que ela me contou, ó. Porque ela não é a única mulher que eu converso que me conta isso, que o ex não tem a capacidade de seguir a vida, fica perseguindo, né? Que ela age da forma que ele acha que é certa, para ela ser perfeita. Tem um dado do Ministério Público que eles nos apresentaram no final do ano no começo de 2009, os dados do ano de 2018, onde eles apresentam que apenas 3% das mulheres que morreram vítimas de feminicídio tinham medida protetiva. Então, isso nos leva a crer que a medida protetiva é um instrumento poderoso de proteção para a mulher, né? Infelizmente, são esses 3% de mulheres que morreram com medida na mão que vão parar na mídia, né? E a mídia deita e rola, né, em cima desses 3%, dizendo, olha, tá vendo, a medida protetiva não adianta nada. Na verdade, as mulheres que morreram com medida protetiva na mão, boa parte delas não foram orientadas quanto à medida, né, então não foram esclarecidas com relação à medida protetiva e acabam elas mesmas desobedecendo a medida, porque a medida mais comum que sai, por exemplo, é a de afastamento do agressor do lar e a de proibição de contato e aproximação. Só que, às vezes, o agressor, mesmo recebendo a medida, ele vai lá e faz um contato telefônico com a mulher, dizendo assim, mentiras do tipo, não, olha, eu só vou aí para a gente conversar, ou eu só vou aí para ver os filhos, ou eu só vou aí para pegar as minhas coisas. E, lamentavelmente, a mulher desobedece a medida por falta de orientação
abre a porta para esse agressor e é nesse momento que ela morre com a medida na mão. Então, assim, 97% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva, né? Então, isso é mais um mito, né, acerca de procurar ajuda, de que isso vai piorar a situação. E as mulheres acabam se calando e morrem no silêncio. Agora, o Matheus e o Samuel vão falar um pouco sobre os dados da violência contra a mulher do ano de 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Família. Uma agressão física a cada 2 minutos, 266.310 registros de lesão corporal dolorosa em decorrência da violência doméstica, um crescimento de 5,2%, um estupro a cada 8 minutos, 66.123 vítimas de estupro e estupro vulnerável, entre elas 57,9% das vítimas que tinham no máximo 13 anos e 85,7% eram do sexo feminino. 1.326 vítimas de feminicídio em 2019, crescimento de 7,1%. 66,6% eram negras, 56,2% tinham entre 20 e 39 anos e 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. E temos também a violência contra as crianças e adolescentes. 10,3% das vítimas de assassinatos no país em 2019. 91% das vítimas são do sexo masculino e 75% são negras. E no início da pandemia crescem os feminicídios. São 648 vítimas do feminicídio, um aumento aí de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019. Olha, a gente aqui no serviço, a gente não observou aumento, né, da procura de mulheres. Na delegacia também não houve aumento. Eu tive um dado recente agora de que as denúncias tanto no registro de boletim de ocorrência quanto no 180, que é o Disque Mulher, elas caíram muito durante a pandemia, justamente porque as mulheres estão presas com os autores de agressão dentro de casa, né? E aqui no serviço a gente também não observou aumento de demanda, né? Continuou o mesmo fluxo, o mesmo número. Isso não quer dizer que a violência diminuiu, né? A violência ela está escondida agora dentro de casa, né? A gente tem agora um WhatsApp, mas esse WhatsApp ele é usado mais para envio de documento, né? A gente tinha uma página no Facebook, porém a página foi desativada porque agora é ano eleitoral, então não pode aparecer anúncio de nenhum serviço, né, municipal. E o telefone, né, é o que a gente tem de recurso para atendimento não presencial. A gente ficou suspenso durante os meses de abril e maio, ficou só em atendimento virtual, ou pelo Messenger, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, né? E a partir de junho, os atendimentos presenciais retomaram a pedido da mulher, né? Então, a gente sempre oferece, como a gente está na quarentena, né? Então, respeitar também isso. Então, a gente oferece a possibilidade do atendimento ser telefônico, caso ela não deseje vir. Mas se ela desejar presencialmente, a gente já está recebendo. Eu acho que isso aumenta, né? A queda da denúncia, ela já deflagra isso, né? Que a mulher está com dificuldade de buscar ajuda, né? Então, e todas as mulheres que eu estou atendendo agora nesse momento de quarentena, elas têm referido isso, que com a quarentena, a violência tem piorado muito dentro de casa. Né? Então, assim, na verdade, essa diminuição na denúncia deflagra que houve um aumento da violência e vamos dizer assim, do aprisionamento dessas mulheres, né? Do silêncio delas, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer para esse podcast é a maternidade, gente, que é uma questão que eu particularmente acho bem triste na vida de uma mulher. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Porque o patriarcado, ele usa a maternidade como um controle de corpo, tá? Controle de corpos. Quando a partir do momento que você é mãe, você é anulada como mulher. As pessoas esquecem que antes de você ser mãe,
você era uma menina ou você era uma mulher. Aliás, quando a gente tá lá no saco escrotal do nosso pai, não sei se vocês sabem, mas tem o espermatozoide menino e o espermatozoide menina. Então, dali a gente já é menina. E a partir do momento que a gente é mãe, as pessoas totalmente esquecem isso e elas usam da maternidade para nos limitar de várias formas. Você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Mas em termos de política pública também, por exemplo, aqui a gente tem uma equipe muito reduzida, né? Sou só eu e assistente social, né? Então a gente não tem condição, por exemplo, de fazer um trabalho preventivo, né? Nos serviços que estão nos bairros, né? Então isso faz parte da Lei Maria da Penha, o trabalho de prevenção. Então isso é uma lacuna aqui. O que acontece assim, quando um serviço solicita a gente dar uma palestra, a gente vai, mas a gente não tem um trabalho sistemático de prevenção, né? Então, o centro de saúde chama, a gente vai, um centro de referência da assistência, a gente vai, mas o ideal era ter um trabalho sistemático de prevenção nos bairros, né? Dentro dos serviços públicos. Agora, existe um trabalho que isso depende muito da sociedade civil, né? O grande problema da questão da violência doméstica de gênero é porque a mulher ela tenta sair da relação violenta, porém a sociedade a empurra de volta e ainda ela é achincalhada de burra, de mulher de malandro, né? Quando a mulher resolve romper com a relação violenta, o que acontece dentro da família? A família empurra ela de volta, porque ela casou, então culturalmente e religiosamente, dependendo da religião, ela tem que se manter nesse casamento, porque isso é mais sagrado do que ela mesma, né? Em algumas culturas religiosas isso é colocado para as mulheres. Então a família não admite a separação, não dá acolhida para ela quando ela pede ajuda. A comunidade religiosa também a empurra de volta, fingindo que as coisas melhoram, no sentido de, olha, a gente conversou lá com seu marido, ele falou que vai ficar bonzinho, coisas desse tipo que faz a mulher voltar para a relação, ou então apelos, né, do tipo, mas você tem seus filhos, os filhos, eles entendem que os filhos não podem ficar sem os pais, eles não entendem que a presença de um pai violento é extremamente danoso para a criança. Eles acham que é mais danoso ficar longe do pai. Então, tem uma série de pensamentos culturais que vão empurrando a mulher de volta para esse relacionamento violento. Então, eu acho assim que enquanto a gente enquanto sociedade, né, não compreender, né, que a mulher é mais importante do que a própria família, porque parece que o valor da família é maior do que o da mulher, né? Então, eu acho assim que tem que ter política pública, ok, mas a sociedade também precisa se movimentar contra esse tipo de pensamento que fica empurrando a mulher de volta e essa mesma sociedade que achincalha essa mulher depois. Eu acho que a gente tinha que ter alguns movimentos, por exemplo, que partisse da sociedade civil, como a gente tem alguns coletivos, né? Por exemplo, as PLPs, né, que são as promotoras legais, que fazem um trabalho bastante interessante com as mulheres de cada bairro, né? Mas isso é muito pouco. A gente precisava ter um movimento intenso na área da educação, onde se ensinasse desde criança, né, que violência é crime aqui no Brasil, né? Então, aqui vai um recadinho para os machos que não fazem nada dentro de casa. Ninguém é sua empregada, tá, more? Tá? Ajuda sua mulher dentro de casa, ajuda sua mãe, ajuda sua irmã. Você também mora na casa, né? Então, ninguém tá te pedindo nenhum favor, fofinho. Tchau, obrigado. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro. Então, o machismo ele está presente, por exemplo, dentro do sistema judiciário. Então, se a mulher, ela sempre vai ser desfavorecida dentro do jurídico se ela não tiver uma voz forte, uma advogada que fale por ela, e ainda assim a gente encontra juízes que são machistas e que acabam, de certa forma, colaborando com a violência, né?
As mulheres se referem muito isso, o quanto elas se sentem injustiçadas quando elas chegam na justiça, né? Porque só o homem tem voz, ele consegue o que ele quer muito mais do que as mulheres. Então você veja que é uma mudança assim muito grande, né? E a gente está em passo de formiga ainda para conseguir isso. Bom, eu queria falar desses